Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos entrando ao vivo. Vou colocar oi Thaís, vou colocar o tema da live. Tudo bem, gente? Tô botando o tema da live. Já te chamo, Mônica. Pronto. Falta a nossa convidada. Renata. Oi, Rê. Venha para cá. Oi, Moniquinha. Olá, Tudo bem? eu vou bem. Oi, Ah, Rê. agora melhor ainda. Nada com Saudade dessa paulista, né? saudade, que bom estar aqui, gente. Para quem não conhece a Renata é um presente da vida para a gente, né, Bebel? É. Ah, gente, vocês é que são para mim. Que bom. Saudades, muitas. Eu vou deixar você E se estou super apresentar, Renata. feliz de estar. Nossa, eu já participei. Quer dizer, sempre que eu posso, eu dou uma entradinha aqui e dou pitaco, falo, né? Participo, dando os comentários. Até quando a gente teve naquele clube, não lembro o nome do outro Clube aplicativo, House. Clubhouse. Clubhouse e tal. Eu acho incrível, é como se fosse um respiro durante a semana, né? Poder parar e conversar sobre alguma coisa bacana com pessoas tão especiais. E aí, quando vocês me convidaram, eu falei, gente, mas que honra! Super Muito, muito, muito gostoso ter você aqui, Rê. Você realmente é presente. aqui. Apresenta a Renata, Bebel. Eu tô Você com um eco e um delay, tá, gente? tá. Tá. Não, deixa eu Tem. primeiro dar uma ideia de por que que a gente pensou nesse tema, né? A gente resolveu trazer esse tema com vontade de trazer uma noção para todas as pessoas, né, de como é que funcionam as leis e como é que funciona as finanças nas famílias, como é que eu vejo dentro da minha área, a Renata vê dentro da área dela e a Mônica na dela, como é que esses três saberes se comunicam dentro de um assunto que é tão sensível. E existem questões que são legais, questões que são o dia a dia, o que a gente vê nos nossos escritórios de fato. E com isso a gente tem a vontade de romper com uma certa ingenuidade que a gente vê das pessoas, ou até com uma. Renato usou uma palavra excelente, que é a autorresponsabilidade, a obrigação mesmo que a gente tem hoje em dia de correr atrás de informação. A gente tem que estar bem informado para tomar as nossas decisões. Não dá mais para a gente dizer que a gente não sabia que era assim. Então, o que a gente vem aqui é tentar trazer essas informações para vocês. E para isso, ou parte delas, pelo menos, e para isso a gente convidou a nossa querida advogada Renata Ferrara, que, por favor, se apresenta você, Rê. Me diz quem é você nessa, como dizem aí, né? Quem é você na fila do pão? Ah, você sabe que eu fiz, meninas, assim, primeiro, obrigadíssima, né? Mas eu fiz o ano passado uma oficina com a Fernanda Young. E foi para mim Não? super marcante porque a gente tinha que dizer você ganhava um diploma, né, da fundação que a gente estava formando ali, que era a Fundação Ideia de Jerico, e era assim, qual é o seu diploma? O que que você gostaria, se você olhasse para o que você faz na vida, que diploma é esse? E aí eu falei, Fernanda, o meu é um diploma de desatadora de nós. É assim que eu me vejo como advogada no dia a dia, né? Você está ajudando as pessoas a desatarem nós. Eu acho que cada vez mais isso descreve a minha atuação. E esses nós surgem, às vezes, porque as pessoas
não têm informação, ou não foram atrás de informação, ou porque a vida deu aquele aperto daquele jeito, né? Então, eu sou uma advogada que trabalha com direito de família, fui para o direito para trabalhar com direito de família, trabalho já há 20 anos nessa área. É o meu propósito impactar positivamente as pessoas que me procuram para que possam dali para frente viver melhor. Não tem uma receita, não tem uma garantia, mas dentro do meu saber, que é o direito, né, ajudar as pessoas a ter clareza, a ter informação, eu vou ajudando as pessoas a desatarem seus nós e viver melhor. É isso que eu espero, que um dia, quando eu morrer, esteja lá escrito: desatou o nós e ajudou as pessoas a viver melhor. Olha que a gente tem conversas aqui do que a gente quer que venha escrito na lápide, viu? Então essa a gente já estamos guardando aqui. Sim. Moniquinha, quer falar alguma coisa? Quero, não. Eu gostei muito dessa sua especialidade, de como você se define, né, na fila do pão. E aí, quando você trouxe essa imagem da faixa, ou da coroa, ou da sua lápide, é uma questão assim que eu digo que é um prazer eu ter descoberto na minha vida esse viés profissional. Porque trabalhar com questões de relacionamento e de problemas emocionais me ajuda a ajudar os outros, ajuda a mim, e ainda trazendo para a nossa live de hoje, e ainda ganho dinheiro com isso. Você quer coisa melhor no mundo? Então, É isso mesmo. é uma sorte que a gente tem, nós três, de gostarmos tanto do que a gente faz, né? E termos tanto retorno nesse trabalho. Então, vamos começar aqui aquecendo, falando. Vocês vão falar um pouco dos aspectos objetivos. Eu trouxe hoje para cá, eu acho que a Renata e a Bebel já conhecem, esse livrinho aqui, que foi escrito pela Elisa Mota e Regina Cavour, que falam da violência oculta no cotidiano da família. E eu, pensando nesse nosso encontro, eu fui levantando o que eu achava, é um glossário de A a B, trazendo o que as famílias podem fazer de violento nas relações. E qual é o antídoto disso? E eu aí, preparando para hoje, eu levantei alguns pontos que eu acho que tem muito especificamente o uso do dinheiro traz uma forma de violência e como é que a gente pode trabalhar isso. Então, eu vou deixar vocês falando e quando eu achar que tem alguma coisa que eu possa complementar, eu levanto a mão aqui, tá bom? Maravilha. A gente fez um roteirinho e pensamos em começar falando um pouco de onde é que se apresenta e como se apresenta essa violência no dia a dia das relações, né? Como é que elas se apresentam? Você quer começar falando, Rê, como é que se apresenta no seu escritório? Como é que você percebe isso? Sim. No meu dia a dia, pessoalmente, na minha vida privada, eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque acho que eu falo bastante, esclareço bastante, então não tem muito espaço para essas questões dentro da forma como eu organizei a vida. Mas vendo as pessoas que chegam até mim, os problemas que chegam, a gente começa a olhar e percebendo onde é que no cotidiano surgem essas situações para violência. E eu, conversando com a Bebel um pouco antes, eu queria falar duas coisas que eu acho importante falar antes de entrar nos exemplos práticos. O primeiro tudo aquilo que eu falar hoje, que as meninas falarem também, imagino que seja assim, a gente está falando da experiência do que a gente viu, do que aconteceu. Não significa que seja assim sempre, com todo mundo, ou que vá acontecer assim, mas é aquilo que comumente é um reflexo da nossa percepção, né? Não é uma regra, não é uma garantia, mas é aquilo que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia. E a segunda coisa que eu acho super interessante é que quanto a violência, a traição financeira, a violência financeira, a violência patrimonial, ela surge principalmente nos momentos e nos lugares onde há um espaço propício para ela surgir. E analisando as situações que chegam até mim, eu fui concluindo e percebendo que
esse espaço, em geral, ele está muito ligado à questão da informação, né? Quanto mais clareza houver numa família sobre o assunto financeiro, patrimonial, sobre a divisão de responsabilidades, quanto mais isso for falado, quanto mais informação for compartilhada, quanto menos isso for deixado de lado, menos espaço tem para surgimento desses exemplos de situações em que há violência financeira e patrimonial. Então, por exemplo, quando você precisa pedir para o seu parceiro, para a sua parceira, e isso também não tem uma questão de gênero, às vezes a gente sempre vai acabar falando a mulher, o homem, mas também não é uma regra, tá? É só o que a gente vê mais acontecendo. Você precisa pedir para o outro. Eu preciso comprar um pão, preciso comprar uma calça, preciso comprar isso, preciso pagar aquilo. Quando você precisa pedir permissão para tudo, quando você não tem clareza, você não tem acesso àquela informação ou não tem acesso àquele dinheiro, isso acaba gerando um controle demasiado, que também é um exemplo de violência dentro da questão financeira da família, né? Não saber quanto o outro ganha, não saber quanto se gasta, não saber quais são os planos da família, entregar tudo aquilo para o controle de um ou de outro, isso está, na minha visão, Bebel, do meu dia a dia, no cerne das situações de violência patrimonial, né? Não sei se consegui explicar um pouquinho do que eu estou vendo no meu dia a dia. Não, com certeza. Eu acho que é como se isso aí fosse um primeiro sintoma. É como se aquela questão de até do abusador, que você não quer olhar que ele é muito abusador. Se as pessoas escondem ou não dão um livre acesso, já é um sintoma sério, não é um sintoma bobo, né? Mas o que acontece também muito é o outro lado não se importar e tá bom, é assim e assim nós vamos indo. E mais do que isso, às vezes não se importar, mesmo que haja o acesso, haja o trânsito, não guarda a senha, não tem o número da conta. E se aquela pessoa morrer? O que acontece, né? A gente falou disso antes. Bebel, eu tive Então, um exemplo de uma garota jovem, super jovem, e que não é que estavam se separando, a gente estava assim, numa conversa, num bar, assim, de amigas, tá? uhum, E eu soube que ela recebia o salário dela e transferia para a conta do marido. é. E é o marido quem pagava, quem fazia. Então, aquilo para mim me soou tão como que eu falei, mas como assim? Você pega o seu salário e transfere para a conta do seu marido? Uma coisa para mim da Idade Média, sei lá, do século passado, sabe? Não, porque é mais simples, ele já paga tudo, já faz tudo, tá? E assim, mas e você pode entrar nessa conta, você sabe quanto dinheiro tem lá, você sabe como é que as contas são pagas. Se ele amanhã falecer, como é que você faz para pagar as contas? Como é que, né? E Se aí não que é está isso que sendo você criada falou. uma dívida, né? Que é outro tipo de É, violência que a gente falou antes também, né? Eu acho isso super importante, mas eu fiquei lembrando aqui também que você contou uma história para gente, que você pode falar dela de novo, do caso do marido que chegava em casa. Isso também era uma cultura antiga. O marido chegava em casa, separava um dinheirinho para ele, pegava o resto e entregava na mão da dona da casa, que ia cuidar de tudo. E dali ela é, tirava o dinheiro para é, ela e etc, para as coisas é e para o esse exemplo da economista. minha avó. Posso É. contar? Que eu falei, tava contando para a Bebel, porque a gente assim eu conversei muito sobre isso com a minha avó e com o meu avô, né? Como eles ficaram mais velhos e eu acabei participando da vida. Eu precisei criar nesse momento, o final da vida da minha avó e agora com o meu avô, uma organização financeira ali, o caixinha, né, da casa, para eles pegarem o dinheiro, colocarem de volta, para a gente ter um controle, porque às vezes a pessoa guarda, esquece e tal. E aí eu lembrei com a minha avó e com o meu avô dos momentos em que a Mônica tá meio travada para mim. Para vocês também? Tá travada. Acabei de ver. É que os comentários estão por cima para mim. Não, Ah, voltou. ok. Mônica voltou, Voltou, voltou. Mônica voltou. Então, o exemplo da minha avó e do meu avô, né? Meu avô tinha uma caderneta, eu me lembro dessa cena. Ele tinha uma caderneta que ele controlava o dinheiro da conta e os cheques. Então,
todo fim de semana minha avó entregava para ele o talão de cheque, e aí o meu avô fazia lá o controle do entra, sai dos cheques. E paralelamente a isso, antes, né, numa época até mais antiga, eles contam que meu avô chegava com o salário, recebia em dinheiro. E não tinham conta em banco, não tinham nada. Ele chegava com o bolinho de dinheiro, entregava para minha avó, e era minha avó quem fazia, quanto que ia gastar no mercado, quanto que ia gastar com aquilo, e guardavam esse dinheiro num buraco do interruptor de luz. Que eles me contaram isso. Eu falei, gente, incrível, né? O banco era o buraquinho do interruptor de luz. E era minha avó quem controlava. Então, existia um excesso de confiança, né? Porque você entrega tudo para um fazer, então isso é uma demonstração de confiança, mas ao mesmo tempo se põe numa situação de vulnerabilidade, né? Imagina. Exato. Eu não sei, eu queria aproveitar essa fala da Renata. Enquanto vocês estavam falando, uma das questões que acontecem em todos os casais e famílias é que, na medida em que a gente forma uma família, a gente tem uma ambivalência. A gente precisa pertencer, no caso da sua avó e do seu avô, eles precisavam formar um casal, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se diferenciar. A violência, muitas vezes, acontece quando essa diferenciação fica num grau muito baixinho, onde, de alguma maneira, eu não consigo dizer o que eu preciso, o que eu quero, o que eu consigo. E o meu par também. E aí, as funções ficam muito misturadas, né? Eu não sei, eu acho que assim a gente tem que levar em consideração também o tempo que eles estavam vivendo, a cultura da época, como é que era o entorno, né? Você trouxe vários aspectos, a coisa do banco, a coisa do dinheiro vivo, a coisa do dinheiro que talvez não desvalorizasse, que aí é da área da Bebel e que podia ficar no buraquinho do interruptor. Porque eu acho que são esses ingredientes que, para algumas famílias, o dinheiro fica no lugar dessa não diferenciação, fica no lugar dessa fusão do casal. E aí eu delego para o outro e eu perco a minha individualidade. Mais ou menos da época dos seus avós, eu me lembro de uma amiga da vovó, que quando o marido morreu, eu me lembro da voz da minha avó, eu era pequena. Coitada da dona Eleonor, ela não sabe nem quantos empregados ganham. Então, é uma violência que está oculta, que às vezes nem o par está se dando conta de que está trazendo essa violência, mas que coloca o outro, e o outro se coloca, e eu acho isso uma coisa também a gente não pode esquecer, num lugar infantilizado. E aí, se ela não tem conhecimento, ou se ele não queria ter conhecimento, é uma responsabilidade dele, né? Como se a vida fosse congelada. Então, a gente não se prepara para o futuro. E olhar para o dinheiro é se preparar para o futuro, como a saúde, como a escolha profissional, como decisões que você precisa tomar você, e não alguém tomar por você. Então, me lembrei. Mo, eu acho que isso que você puxou tem toda essa questão da época e da cultura faz todo sentido, porque depois, quando passaram a ter conta em banco, a conta sempre foi conjunta dos dois. E não é que era conjunta no papel, era conjunta real, os dois tinham acesso, então essa coisa é quase como se o buraco da fechadura fosse a conta conjunta também, onde os dois acessavam, os dois tinham o acesso, né? E muito bom pensar nisso também, como a cultura, o momento, né, ele influencia, e pensando um pouco quanto hoje também a gente vê, por exemplo, eu como advogada de família, né, casais que se separam numa idade mais avançada, então já no começo da velhice, são casamentos criados lá de trás, com outro formato,
E quanto que hoje as pessoas, sem querer, ou querendo, ou sem prestar muita atenção, vão repetindo padrões que já não são tão compatíveis com o momento que a gente vive. Né? Então, essa questão do... e aí eu acho que é o seguinte, gente, acho que esse é o recado principal da conversa, que eu gostaria que as pessoas ficassem com essa conversa hoje, é o seguinte, hoje, no mundo de hoje, no que a minha forma de ver, né, claro, não existe mais espaço para colocar a cabeça dentro da terra e fingir que as coisas vão se resolver por si só, ou não dá para fugir da responsabilidade. Então, lá atrás, num outro momento de cultura, isso podia ter mais espaço, mas hoje a gente precisa procurar saber. Então, é assim, eu vou me casar, eu vou iniciar um relacionamento, não precisa nem ser um casamento, pode ser uma união, eu vou entrar entrar numa comunhão de vida com alguém, eu preciso procurar saber como funciona, quais são as regras, quais não são, que escolhas eu tenho, que escolhas eu não tenho. Pode ir, Bebel. A gente faz todas essas perguntas a respeito de vários aspectos, né? E a gente não faz em relação a finanças e às vezes até aos direitos. E nisso, muitas vezes os relacionamentos eles se desenvolvem fora do que é pactuado ou até sem haver uma pactuação formal. É pro forma o que é assinado e não tem uma conversa, não vem uma pactuação moral ou formal, né? Não tem uma conversa de combinado e tampouco utilizam a forma que escolheram para reger as escolhas financeiras durante a vida. As pessoas hoje em dia, por exemplo, até 77, o regime de bens padrão era aquele regime da comunhão universal. De 77 para frente, o regime de bens padrão é o regime da comunhão parcial. Se você perguntar, fizer uma pesquisa, ficar 10 minutos lá na Faria Lima, perguntando, você sabe que regime você é casado? No regime da comunhão parcial. O que significa? Significa que o que era antes é de cada um e o que veio depois é dos dois. Isso é um pequeno viés do regime da comunhão parcial. Então, as pessoas elas não sabem hoje o que significa, grande parte das pessoas, a regra que elas escolheram ou que a lei escolheu para elas, né, para reger aquele pacto financeiro, aquele pacto patrimonial do casamento. E aí você pergunta assim, mas e herança entra? Mas e os frutos e rendimentos do que tinha antes? Ninguém sabe. As pessoas não têm uma dificuldade, por exemplo, eu encontro isso nos meus atendimentos. As pessoas acham que titularidade, por exemplo, é igual propriedade. Titularidade é o nome de quem está alguma coisa. Em nome de quem está. Então o carro está no nome de um, o carro está no nome do outro. Propriedade é a quem pertence. E no nosso regime, que é o regime legal, o regime que o legislador escolheu para todo mundo, se você não quer aquele regime, você precisa escolher algum outro, a titularidade, ela não é igual à propriedade. Não é porque o bem está no nome de um, ou está no nome do outro, ou está no nome dos dois, que pertence aos dois. Ou pertence só um, ou pertence só outro. E isso, dentro do regime da comunhão parcial, se confunde, né, com a dificuldade de informação, com a falta de informação, com a falta ou com a informação errada ou com a ideia errada, e é um prato cheio para situações de traição financeira e de violência patrimonial e financeira. Você acha que a coisa funciona de um jeito, e em algum momento da vida você vai descobrir que não era assim. Que você estava equivocado, ou que te falaram errado, ou que... Então, uma mensagem que eu gostaria que ficasse ecoando na mente das pessoas é: procure saber sobre as coisas. Quanto tempo faz você não vê o seu imposto de renda? É o seu marido ou sua esposa quem faz? Há quanto tempo você não dá uma olhadinha na conta? Vocês não sentam juntos para traçar um plano? O que a gente quer para a nossa vida em comum, para a nossa família? O que a gente quer para a segurança? Se faz muito tempo, tem que acender uma luz amarela, tem que começar a pensar sobre isso.
Minha opinião, né? Quer falar, Não, Bebel? claro, eu acho importantíssimo. Queria falar, só lembrar de uma coisa, que no regime de comunhão, as dívidas também se comunicam. Então, é Bel? uma ideia que as pessoas não têm essa ideia, né? As dívidas se comunicam. E existem consequências legais disso. Na hora da separação, você vai carregar um pacotinho de dívida com você, se for o seu caso. Ou, como disse a Renata também, Renata, eu vou falando coisas que você me falou na vida, né? Mas todo casamento acaba numa Numa partilha, né? partilha, sim. Fala um pouquinho disso aí pra É, gente, por favor, Rê. Das duas Eu coisas, por dei uma favor. Peraí que... falhada aqui e eu queria fazer um. Tá, vai vai Vocês lá, lá, estão me Mônica. ouvindo? Mônica. Não, Estamos ouvindo. tá. Em cima da fala da Renata e da sua, eu fiquei pensando que tem uma violência que está oculta também, que está por trás das crenças do que é bom, o que não é, e dessa dificuldade de você se considerar um indivíduo e não um par, né? Porque a gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. Mas o casar, fazer parcerias, dá uma sensação de que a gente não está sozinho. Então, existe uma violência que é o grude emocional. Então, eu estava ouvindo a Renata, as pessoas não se interessam, porque tem um mito também na nossa cultura, que ainda existe até hoje. Primeiro, que é feio falar de dinheiro. Dinheiro não é uma coisa que você possa falar. E segundo, no que você separa e tem clareza do que você tem, do que o outro tem, do que acontece se você se separar dele, te dá uma sensação de que você está perdendo essa cola afetiva, que a gente chama de grude emocional. E o antídoto disso é o que a gente chama de uma fronteira emocional. Eu preciso colocar assim, as minhas necessidades e as suas, se a gente vai fazer uma parceria, não são as mesmas. E isso vale para os casamentos, vale para as sociedades. E se essas regras ficam claras, é por isso que o direito ajuda, né? Mas a gente tem dificuldade de olhar para o objetivo, como a gente tem dificuldade de olhar para a nossa conta do banco, para quanto que a gente gastou. Eu, essa semana, fiz 2 extravagâncias, saí para jantar com as minhas netas e gastei uma nota. Eu mesma fiquei chocada, falei, não posso contar para a Bebel, que a Bebel é a minha consultora financeira. Eu falei, gente, mas aí se eu vejo qual era a intenção daquilo, o quanto que aquilo me trouxe de prazer, o quanto que eu tenho o direito de fazer isso, eu olho para aquilo e digo, gastei sim, mas eu escolhi gastar. Eu escolhi gastar. Agora, isso não significa que eu não tenho que olhar e dizer, caramba, vou economizar em uma outra coisa porque eu gastei ali. É olhar o hoje, é olhar a parceria, é olhar o amanhã, né? Que com essa coisa do grude, a gente fica com a sensação de que falar disso e botar fronteiras é uma separação. Não é uma separação, é um crescimento, é até uma, uma conexão mais real, muito mais verdadeira, que não cria dependência, que cria parceria. Fala, Beth. Exatamente. Rê, eu quero passar para as duas perguntas que ficaram pendentes aí, né, no varalzinho, Tá. mas isso que a Mônica falou dá uma mega brecha para a violência, porque você se coloca numa situação de vulnerabilidade que é o outro que vai dizer se você pode ou não gastar com coisas que você é quem dá o valor, né? E a valorização pode ser diferente, a valoração pode ser diferente, né? E mais do que isso, pode até reprimir. Por exemplo, eu vou gastar em cuidar de mim e ficar bonita. Se a pessoa é ciumenta, não deixa você gastar com você, por exemplo, né? Eu acho que, pegando isso que a Mônica falou e o que você falou, Bebel, é assim, eu vejo isso, por exemplo, na escolha dos regimes de bens, né? As pessoas não gostam muito de falar da separação total, né? E porque as pessoas acabam confundindo, ou é o que eu vejo em geral, é assim, como se para ter autonomia e para ter liberdade,
eu estivesse abandonando a comunhão de vida, né? É como se o fato de cada um poder ter o seu espaço e poder ter o lugar onde você decide, faz as escolhas, então você já está querendo que não dê certo. Então, mas casar com separação total é querer se divorciar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você pode criar uma comunhão de vida dentro de uma situação de regras claras do que é de um, do que é do outro e do que é conjunto dos dois, né? Porque da mesma forma, aquilo que a Bebel falou, eu achei super, super, que a Mônica falou, super bacana, né? De você não criar dependência, né? Então, da mesma forma que a gente precisa ter um alinhamento, né? Porque se a gente quer comprar uma casa, mas eu gasto todas as reservas e o outro só poupa, eu estou traindo, entre aspas, aquele combinado de poupar por uma coisa em comum. Então, é necessário ter essa conversa constante. Que foco a gente tem? Quanto a gente vai deixar para as tuas extravagâncias, para minhas extravagâncias, para aquele momento em que cada um escolhe o que quer fazer com aquilo, mas qual é o foco em comum? Né? Porque também não dá sob a bandeira da liberdade, também você toda hora falhar com aqueles combinados dos projetos comuns, né? A convivência, a compartilhar a vida, viver em comum, tá muito trabalho mesmo, né? E muita conversa, precisa de muita conversa. Né? Agora, voltando àquele ponto que você tinha falado, Bebel, que assim, toda vida em comum termina mesmo numa partilha, né? E não é só porque o casal pode se separar, mas porque alguém pode morrer. Então... Quem pode, não. Alguém vai morrer. Alguém vai morrer. Mas eu digo morrer prematuramente, antes daquilo que a gente imaginava, né? Então, quando a pessoa não se importa ou diz, eu não preciso saber a conta do banco, eu não preciso saber quanto tenho, eu não preciso saber quanto custa a vida da nossa casa, eu não preciso saber que conta paga em que dia, quem recebe como, eu não preciso saber disso porque vou ficar casada para sempre, as funções estão organizadas assim, é ele quem cuida ou ela quem cuida. Mas se essa pessoa vier a faltar, como vai ser? Como é que você vai se assenhorear daquela situação? Pode até ser na organização da vida em comum que quem faça aquilo mecanicamente não seja você, seja outra pessoa. Mas saber como as coisas estão organizadas é muito importante, até para numa situação de emergência você poder tomar as rédeas daquela situação. E até essa poder situação cuidar de do emergência outro, né? pode vir da vida, não pode não ser uma assim, não, mas eu não estou pensando em me divorciar. Tudo bem, mas podem ter outras situações que podem exigir um comando, um outro tipo de organização, né? O outro pode adoecer, né? E você vai ter que tomar as rédeas ali e ver aquilo que eu estava falando, né? Se acontecer comigo alguma coisa hoje, quem é que vai pagar o meu seguro-saúde que vai estar pagando a minha internação? Não, que e você não vê... pode ter alguém, mas vai vir só para o meu e-mail. Ninguém está sabendo, entendeu? Não está Bebel, dividido com alguém. eu posso falar isso da minha própria vida. Assim, tem momentos que... Quantas vezes a Teca, que é minha companheira, vocês conhecem, falou... Olha, as contas estão, a senha está aqui, a conta está aqui. Ai, pelo amor de Deus, gente, vai falar, não imagina, né? Ou a pessoa vai fazer uma viagem e fala, olha, tá aqui, tá tudo. Aí você fala, ai, pelo amor de Deus, vai ficar pensando isso, para que ficar com esse pensamento azarão, não sei o que. Mas não é. Assim, é uma questão de planejamento, uma questão de cuidado, de cautela, né, gente? Como é muito bom falar isso profissionalmente, a gente sabe, é muito mais fácil. No dia a dia, às vezes é diferente, né? Você falar, gente, que a vida se resolva por mim, não é? E é isso que a gente está querendo dizer, gente, não caiam nessa. Procurem saber, tenham informações, precisa ir atrás, vá papear, conversar. Hoje informação tem um monte, né? Eu queria trazer uma outra situação. Né? Vocês querem falar alguma coisa? Posso trazer uma outra situação que eu estou pensando aqui? Num caso... Até pode, Bel, mas assim, eu estou vendo que estão entrando algumas perguntas e alguns comentários. Você não quer pincelar, por exemplo, quando a Olivia fala
coisa do cuidado mútuo, que é isso da importância do que a Renata está falando, né? Eu Tá. não sei A se... Mariana falou, é porque não tem nenhuma pergunta, tem alguns comentários, né? Mas nada para a gente responder. Inclusive, eu estava pensando até em pedir para as pessoas usarem para pergunta É que a gente gosta, Rê, de manter todo mundo aqui. Só que eu Sim, fico sem ver sim. vocês, eu fico um Não, pouco, um pouco angustiada, confesso. não, eu tô vendo alguém, as pessoas falaram, né, que quando você delega o controle para o outro, você acaba ficando numa situação mais delicada. Isso. E E e até tem a ver com o que eu vou trazer. vai lá, Bebel. Não, eu queria trazer no caso da separação mesmo. Nesse caso da morte, eu queria só botar mais uma pimenta, que é a questão de se é um segundo casamento e como é que você fica, e qual é a situação de quem. E aí, quem é que manda, né? E numa doença terminal, ou numa doença que a pessoa perde a capacidade, quem é que cuida, quem é que tem acesso àquelas coisas, quem é que pode ajudar e cuidar. E aí é que vem o cuidado mútuo da Olivia, que é o que a Olivia colocou, né? Então, só frisar isso. E pensando que no caso de uma separação, essa pessoa que delegou, né, que nunca viu nada e está tudo sendo cuidado e normalmente no nome de uma pessoa, normalmente é ótimo, mas no nome pode estar no nome de um, o quanto poder essa outra pessoa, essa pessoa que tem o acesso às finanças tem na hora da negociação da separação, porque ele pode asfixiar o outro durante todo o processo de negociação, até conseguir colocar um valor temporário que seja. Se não é na conversa, se você vai para a justiça, esse momento demora. Então, Bebel, num passo antes, inclusive, eu acho que assim, até a decisão sobre que caminho eu quero tomar, se eu quero discutir judicialmente ou se eu quero fazer um acordo, se eu não tenho as informações, se eu não sei do que a gente está falando, até esse tipo de decisão é complicado para quem não tem o acesso à informação, né? Mas aí vocês estão trazendo uma questão que minha língua está coçando aqui, eu preciso falar. Paulo, por favor. O que acontece? A gente colocando no mundo de hoje, né, diferente da senhorinha amiga da minha avó que não sabia nem quanto pagava de armazém ou de qualquer coisa, supermercado, existe duas formas da gente olhar todas as nossas situações, e o dinheiro não foge dela, né? Ou eu me colocar numa situação como vítima, ou como corresponsável numa cooperação relacional. É claro que tem uma questão de poder que, às vezes, a gente ainda está numa sociedade patriarcal e as mulheres vão entrando, algumas vezes, em algumas classes sociais, num lugar mais vitimizado. Mas essa posição de vítima e algoz, que a gente tem um pouco a lente para enxergar essa situação, precisa ser substituída, e acho que encontros como esses têm esse objetivo de que as pessoas se percebam corresponsáveis na situação que estão, né? É claro que tem toda uma dependência afetiva, tem toda uma cultura, tem todas as lentes das famílias de origem que vai fazer com que você se acomode num lugar igual da sua mãe, igual da sua avó, mas é importante que as pessoas tenham essa consciência de que eu sou responsável pelas coisas que me acontecem e eu preciso me apropriar desse lugar. Mesmo que eu resolva casar num regime de separação total de bens ou de separação parcial de bens, eu preciso consultar alguém, porque, assim, é claro que ninguém é infalível e as coisas podem acontecer, mas se eu me sinto autora do meu processo, do meu contrato conjugal, na hora da separação, os dois estão mais ou menos em igualdade de condições. E se eu não estou, aí vamos fazer uma propaganda da prática colaborativa, que tem equipe que vai entrar. Se eu não estou, eu preciso me assessorar, eu preciso perguntar. Eu não sei tudo, né? Nenhuma de nós sabe tudo.
Ninguém. Então, eu preciso me assessorar. Então, eu acho que essa visão de vítimas e algozes, nesse momento, a gente tem que tomar muito cuidado para poder a pessoa não entrar naquele guarda-chuva de dizer, ai, sou coitada, meu marido é um carrasco e não está sendo leal comigo. Pode até ser. Mas é um pouco, agora já é tarde, está acontecendo, entendeu? A asfixia, ela existe, é um fato de agora concreto, está acontecendo, ele está asfixiando. Bebel, eu já faz 20 anos que eu trabalho, né? Então, ao longo do tempo, você vai identificando algumas coisas. E hoje em dia, eu consigo até fazer um pouco isso que a Mônica está dizendo. Então, para mim, 99% das consultas, as pessoas, a primeira coisa que elas falam é dizer tudo o que o outro fez. Ele não me deixou trabalhar, ele não me deu acesso, eu não tenho acesso ao imposto de renda, eu não sei isso, ele fazia isso, ele fazia aquilo, ele lá. E daí, com um jeito, eu sempre pergunto, mas qual é a sua parte nisso tudo? Como você acha que você contribuiu de um jeito ou de outro para essa situação? É o primeiro convite da reflexão da autorresponsabilização, né? De dizer, assim, eu não vou conseguir salvar você, não é meu papel aqui, né, de salvadora, não é essa a intenção. Então, como você se colocou de alguma forma nessa situação? E isso, então, falando das situações dos casais que já estão se separando, que, como você falou, a coisa já está acontecendo, né? Agora, essa reflexão, e tem pessoas jovens assistindo e tal, é a seguinte: quando você vai casar, né? Então, usando esse exemplo, né? É que as pessoas falam, ah, mas eu não tive escolha. Claro que teve escolha, gente. Você tem a escolha também de não casar. Né? Então, você quando você está pensando em unir a vida com alguém e a pessoa chega para você e fala assim, ah, mas tem que assinar esse regime, tem que assinar esse papel aqui que é o pacto de separação total de bens, que a minha família quer, porque não sei o quê. Você tem duas possibilidades. Você tem três, né, na verdade, possibilidades, mas é que elas vão se dividindo. A primeira é dizer assim, ah, muito obrigada, eu vou procurar saber o que significa isso. Eu vou procurar alguém que possa me explicar o que significa isso, quais são as consequências disso. Eu vou procurar pensar sobre o que me deixa desconfortável ou confortável aqui e fazer sugestões. Né? É a primeira coisa que é o que você espera de alguém que está com o poder da própria vida. Agora, quando você se coloca naquela posição que é assim, não, mas eu quero muito me casar com essa pessoa e para eu me casar eu tenho que me dobrar a esse documento, é uma escolha sua. Não deixa de ser uma escolha sua. Você pode não casar. Ah, mas puxa, eu amo demais. Bom, mas essa pessoa que você ama demais não está aberta a conversar com você sobre as regras financeiras da vida de vocês. Será que é isso que você quer? E aí a pessoa precisa se responsabilizar por isso, Bebel. Não dá para a pessoa dizer, não, né, 100% a pessoa tem que se responsabilizar. Eu concordo com você e com a Mônica. Não estou discordando não, tá, gente? A única coisa é que está acontecendo. Isso seria pretérito, teria que ter sido escolhido antes. A gente está aqui falando para pessoas que vão tomar decisões para diante ou que podem olhar para as suas vidas agora. O que eu estou dizendo é, se não olhar, se não se apoderar dessas decisões, né, isso é uma das coisas que pode acontecer. Sim, e vai precisar lidar depois com os efeitos dessa escolha. Que pode vir a ser, como você está falando, ter que tomar decisões no momento de um divórcio sem ter clareza sobre as informações, sem ter acesso às informações. Pressionada, né, por uma dificuldade financeira porque não tinha conta no seu nome, porque não se preparou, porque não tinha nenhum tipo de independência ou acesso. De uma certa forma, reconhecendo, porque esse eu acho que é a situação, Bebel. A pessoa, os reflexos disso, os efeitos disso, eles vão ter que ser lidados de qualquer forma, né? Então a gente vai ter que lidar com isso de qualquer forma. A questão é com que postura você vai lidar. Então, sim, puxa,
Como caramba, vítima ou como... nossa, aquela coisa assim, pô, como é que eu me deixei colocar numa, como é que eu me permiti me colocar e contribuir para estar numa situação dessa? Bom, Isso. ok, caguei, entre aspas, tá? Desculpa o termo, mas é isso, né? Se você reconhecer e falar assim, nossa, aí você tem que dizer, e daqui para frente, como eu quero fazer? O que que eu vou fazer? Então, eu vou buscar informação. Então, eu vou ter que, até no ambiente de conversa, se a pessoa consegue se colocar numa posição de dizer, bom, agora eu preciso ter acesso a essa informação, eu estou me assenhoreando dessa responsabilidade, a tendência é que a negociação corra para um lado, não para o outro, né? Agora, Claro. E se tiver que buscar judicialmente a informação, claro, vai ir atrás disso, vai demorar mais, vai sofrer os efeitos de não ter procurado saber antes, de não ter se responsabilizado antes, de não ter se assenhoreado mesmo daquela situação. Uma pessoa fez uma pergunta aqui, né, que diz assim, as pessoas se constrangem, se ofendem com a proposta de um pacto antinupcial, como se isso fosse externar uma desconfiança, e por meio do constrangimento acabam deixando de assinar. Então, é aquela coisa assim, como pode, né, gente? A gente está prestes a começar uma vida em comum, onde a gente vai ter que conversar sobre tanta coisa, sobre tudo, e a gente não Já tem esse consegue muro. abrir o espaço para falar sobre isso antes. Uma questão delicada mesmo, né? Essa pergunta fala com uma observação que veio antes, que é uma observação-pergunta, que é esse do Sem Tubos RJ, esse compartilhamento de vida financeira entre o casal é uma cumplicidade entre os cônjuges? Né? Eu diria que sim, né? Eu acho que ajuda a criar a cumplicidade ao invés de afastar, não é visto assim necessariamente. A gente está vendo aqui, estamos conversando sobre as questões culturais e as dificuldades que tem de ver que essas conversas e essas fronteiras, como a Mônica falou, são saudáveis para o relacionamento, parece que estão separando ao invés de estarem unindo, né? Mas eu acho que sim, é o que propicia essa cumplicidade e que se você vai entrar num casamento, como você estava falando, ou num relacionamento, Renata, já com essa imposição e com essa incapacidade, já sem voz, né? Você já entra sem voz nesse relacionamento, é esquisito, né? É uma opção sua, mas tem que entender por quê. Olha só, o porquê eu vou dizer para você. Por quê? Eu vou contar para vocês o segredinho. Eu acho que assim, vocês que estão lidando com as pessoas na hora da crise podem ajudar a que elas entendam que essas foram as lentes que elas usaram e que elas aprenderam dentro das famílias de origem delas. Essas moças ou esses rapazes que não querem olhar para isso e que se colocam numa situação de dependência, já vem dessa situação de dependência dentro das próprias famílias de origem. Como a gente costuma dizer, sai da barriga da família e cai na família do marido. Ou cai na barriga do marido. E aí continuam dependentes e continuam vivendo sem saber. O divórcio, numa situação dessa, pode ser uma super oportunidade para as pessoas entenderem e visualizarem, caramba, eu fiz. Não é o leite não derramou todo, não. Ainda tem muito leite dentro da leiteira, Bel. Eu posso tocar a vida daqui para frente com uma outra lente. Se eu conseguir entender que eu vou conseguir, com essa crise que eu estou vivendo, sair do lugar passivo que eu tive na minha família de origem e que, pela idade que eu casei, pela falta de formação que eu tive, vocês estão me vendo? Porque eu achei que... Sim, sim. Estamos sim. Agora deu uma travadinha, mas tô te vendo e tô te ouvindo. Agora tá reconectando. Agora tá travado. Agora sim, bom, Vocês estão voltou. me vendo, Bel? Tá. Não, depois tem uma pergunta para você, Rê. Saí do lugar que eu... Peraí, deixa eu só completar meu pensamento. Sim. Saí do lugar que eu tive, né? Que eu, na minha família, que eu me acomodei, que eu encontrei um marido que ia dar continuidade àquele papel. Mas hoje eu vivi outras coisas, tive filhos, conheci outras pessoas, já estou enxergando diferente. Eu posso, numa oportunidade dessa, fazer de outra maneira.
E isso vai me trazer, isso em qualquer idade, gente. Até na velhice. Você pode olhar e dizer, caramba, até hoje eu não olhei para as minhas finanças, mas eu posso olhar hoje. Eu posso fazer diferente hoje. Eu posso cuidar da minha saúde hoje, né? Eu posso mudar a minha dinâmica, cuidado com o meu corpo hoje. Eu acho que é isso que a gente está vivo. E enquanto a gente está vivo, a gente aprende. Acho Fala super aí. importante isso, mas eu acho que da mesma forma que uma pessoa que cuidou da sua saúde a vida inteira, se você cuida desse relacionamento, falando claramente sobre finanças, etc., e você tem maior possibilidade de sucesso. Vamos dizer assim, é como se você fosse mais saudável, né, dentro daquilo. Temos uma pergunta aqui para Rê. Olha, uma das pessoas que está aqui pergunta: passo isso nesse momento, que é essa violência financeira, esse asfixia, é o que eu estou entendendo. Porém, acordei e gostaria de saber se, já estando num processo judicial, tenho como alegar essa violência. Ulala! Que difícil! Bom, Depois tem alguns comentários bárbaros aqui também, tá, gente? Não, Então você responde e, se vocês deixarem, eu vejo alguns comentários sim, das sim. pessoas. A minha questão é assim, mais do que é possível alegar ou não é possível alegar, a minha questão é para quê e com que função e com qual objetivo, né? Reconhecer primeiro qual foi o teu espaço, como é que você contribuiu para isso, que é o que a gente estava falando, né? Então, estou lá num processo de divórcio, aí de repente eu vou dizer, mas olha, eu não tive o acesso a tal coisa porque foi sempre ele quem cuidou desse assunto. O juiz vai dizer, tá bom, ok, e o que nós vamos fazer com essa informação? Né? Então, eu acho que não é só uma questão de alegar a violência, é conseguir entender o contexto e dizer, gente, olha só, eu nunca acompanhei as minhas finanças, mas eu estou casada num regime X, eu tenho participação nesse patrimônio, a família era sustentada pelo salário de um ou pelo salário de outro, nesse momento eu não tenho acesso ao meu patrimônio, e enquanto eu não tenho acesso ao meu patrimônio, o juiz ou o judiciário precisa ajudar a fazer com que parte disso venha até mim para que eu possa continuar vivendo. Ou seja, por meio de uma pensão provisória, ou seja, até pelos frutos daquilo que o patrimônio gera. Mas é sempre muito difícil falar sobre o caso concreto sem entender as peculiaridades, né? A violência, e aí isso é uma coisa que eu tenho lutado e destacado, assim, a violência não pode ser uma bandeira simplesmente por ser uma bandeira, e as pessoas agora, em geral, sempre surgiu uma dificuldade, vem lá a questão da violência. Isso acaba fragilizando a própria situação daquelas pessoas que efetivamente estão ultra vulnerabilizadas, ou estão, né, não estou querendo aqui polemizar, mas assim, alegar a violência não é tábua de salvação para ninguém nem para nada, não. Precisa olhar com profundidade a situação e assumir a nossa responsabilidade e tentar resolver dali para frente, né? Boa, Rê. É por aí mesmo. Eu tenho assim, situações, eu adoro, assim, quando eu encontro, sei lá, 5 anos depois, assim, as pessoas, e elas passaram pelos divórcios muito dramáticos, de ter que mudar totalmente a vida, aquela situação, casou com 20 anos, há 50 anos atrás, quando se separou, descobriu que o marido, isso é um caso concreto, era viciado em jogo de cavalo, então estava queimando todo o patrimônio, então como ao mesmo tempo continuava apaixonada pela pessoa, então como fazer com isso, né? Entender que, putz, eu preciso fazer um corte, eu vou salvar um pedaço de um patrimônio e eu vou começar a aprender daqui para frente. E aí você encontra aquela pessoa e a pessoa olhou para as finanças, aprendeu a lidar com as finanças, está feliz com a sua autonomia, está conseguindo trabalhar com alguma coisa. E assim, a satisfação das pessoas é como se a pessoa tivesse conseguido agora viver sem um balão de oxigênio, sabe? A pessoa dona da própria história, né? Não sei, a coisa mais maravilhosa para mim é ver essas histórias aí de sucesso para frente. Saí do lugar de vítima e me tornei protagonista da minha própria vida. Gente. Exato.
É muito bom, é muito É bom. muito bom, é muito bom. Quando as pessoas vêm para mim para um planejamento financeiro, né? A gente normalmente, até eu falei disso com a Mônica recentemente, a gente começa avaliando quanto que a pessoa ganha, quanto que a pessoa gasta para chegar num valor e ter uma noção. E para isso tem uma planilha. Só que essa é a parte mais chata, né? Ok, acabou, você tem noção, é a partir dali que a tua vida começa. Como é que eu vou fazer daqui para diante? E é ali que você sente todo o poder que você tem em relação à sua vida, né? A partir dali. Quanto É mais muito legal. informações você tiver, quanto mais você conhecer sobre as coisas, melhores escolhas você vai poder fazer. É como a Mônica falou, né? Posso gastar uma grana num jantar com as minhas netas, mas eu sei exatamente para que foi aquilo, qual o É propósito, qual o isso. valor daquilo, e é isso que faz as boas escolhas. Você saber por que você está fazendo as coisas, né? O que eu até falei para a Mônica é a planilha serve para trazer consciência. Uma vez que você tem consciência, você busca informação e você vai fazer melhores escolhas, né? Então, Exato. isso é importantíssimo. Agora, deixa eu ver algumas. A gente está aqui, ó, 3 minutos para o final. Tem alguns Voou, né? comentários. Voou, não, é uma coisa. A Olivia falou aqui, né? Porque se deparar com o que em mim me fez entrar nesse lugar, às vezes é duríssimo, né? Que é duro até no lidar com a violência perpetrada pelo outro. O que é mais difícil nesse momento do divórcio, onde uma das pessoas está asfixiada financeiramente em geral, é se deparar com suas próprias escolhas ao longo da vida, dos relacionamentos. É mais duro até do que lidar com a violência perpetrada pelo outro. O que a gente fez da gente é até pior do que o que o outro quis fazer da gente, né? Mas ainda está inteiro. Se a gente enxerga isso, Bebel, a gente consegue fazer diferente. A gente precisa não ter medo de olhar, não ter medo de olhar para a planilha, não ter medo de olhar para um contrato de casamento ruim, porque você pode fazer ou um recontrato ou um processo de divórcio melhor. Se você entra pegando a corresponsabilidade até para o diálogo com a outra parte, isso fica humanizado. O outro enxerga você também na sua fragilidade e vai assumir a parcela dele na opressão que ele também, talvez inconscientemente, por uma questão cultural e familiar, exerceu sobre você. Então, os dois podem recontratar. Caramba, foi o que a gente conseguiu. Levamos muito tombo de bicicleta, ralamos o joelho, estamos aqui meio machucados, mas a gente pode voltar, continuar andando na bicicleta da vida com mais equilíbrio a partir dessa aprendizagem, né? Não, sem dúvida. E é uma coisa que eu acho que pode ficar como reflexão para as pessoas, a dificuldade de conversar sobre dinheiro, de conversar sobre finanças, de conversar sobre patrimônio, ela não é uma dificuldade do outro, só do outro, é uma dificuldade nossa também. Então, não é que a gente quer conversar, a gente está pronto para conversar e o outro é que tem a... Não. E aí eu acho que a reflexão como é que... o que me causa esse desconforto nessa conversa? Como é que eu posso tornar essa conversa mais palatável para mim? Quais são as dúvidas que eu tenho? Até dizer, puxa, a gente não conversa sobre isso. Será que não seria bom a gente conversar sobre tal coisa? Conversar sobre que planos a gente tem para o futuro? E criar um espaço para fazer isso. Vamos uma vez por mês sentar 1 hora para conversar sobre isso? Para também não virar toda vez que sentou para jantar, começa aquela discussão sobre a questão patrimonial ou financeira, né? Será que, assim, criar um espaço para isso não pode ser uma coisa boa para o planejamento da vida, né, em comum? Eu acho legal você trazer o planejamento da vida, porque é como eu gosto de trabalhar, porque é a vida que a gente planeja. Quando a gente pensa nas nossas finanças, a gente tem que planejar a vida toda, porque a finança serve para quê? Para dar suporte àquela vida que a gente está escolhendo, né? Então tem todo um planejamento de vida, né? E teve a história de um só rapidinho, a história de a gente vai acabar. Que ele chegou para conversar com a mulher, ele, planejador financeiro, chegou para conversar com a mulher na frente de outro planejador financeiro, porque não quiseram fazer os dois mesmo, pegaram uma outra pessoa, e
ele dizia assim, não, quando eu estiver aposentado, eu quero estar assim, no interior lendo livro. E ela, casado com quem? Né? Porque eles nunca tinham conversado sobre aquilo, né? Fala, Mônica, você ia falar. Não, eu só ia me despedir aqui de vocês, agradecer super a Renata a participação aqui com a gente, muito bem-vinda, e fechar a minha parte, uma frase, eu não sei se dá para aparecer aqui, tá vendo uma imagem, dá dando para ver? 2 pezinhos? Sim. 2 pezinhos. E a frase, a última parte do livro, que diz assim, nós somos autores da nossa própria história. É com essa frase que eu queria deixar aqui para as pessoas que estão ouvindo, que cada um consiga construir a sua própria história, porque essa é a nossa autoria na vida, né? Em ser vivo. É isso. É isso. Gente, obrigada. Adorei esse fechamento, Mônica. Amei. É isso. Eu também. Eu estou me sentindo abraçada por vocês e acolhida. Bom. Adorei estar aqui com vocês, viu? Ai, obrigada, Rê. A gente adorou ter você aqui. A gente ama você a toda hora e em todo lugar. Obrigada. Sim. Beijo. Obrigada a todos também que vieram aqui, que participaram. Obrigada, Bitu. E fica salvo, Bebel, ou não? Lucinha, Vai ficar. Agradece a Lucinha aí, que a Lucinha, Lucinha. Que a gente nunca fala dela. Tá bom. Agradeço a Lucinha. Lucinha. Eu vou fechar até agora para não cair, porque aí a gente consegue salvar. Tá bom? Tá bom. Um beijo, gente. Beijo, gente. Boa Tchau. vida para todo Obrigadíssima. mundo.